27 de julho de 2020, a gente vai iniciar novamente a nossa série de palestras. Devido a essa pandemia, esse distanciamento que a pandemia impôs para todos nós, a gente continua enlaçados espiritualmente e com o pensamento e com as energias juntas para continuar nessa nossa caminhada de divulgação da doutrina, de manter em nós os pensamentos edificantes, e uma forma que a gente conseguiu encontrar nesse momento de distanciamento foi essas lives, essas palestras online, os nossos evangelhos online que a gente faz toda segunda. Então a gente agradece o nosso querido palestrante que gentilmente veio trazer as suas palavras, veio trazer os seus conhecimentos para a gente. E antes dele iniciar a sua palestra, a gente vai fazer muito o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer com a abertura do nosso Evangelho. Então, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos mentalizando o nosso Pai maior, que há mais de 2000 anos esteve entre nós, nos dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. É em busca desse conhecimento, dessas palavras, que hoje estamos reunidos, virtualmente reunidos, mas com os corações muito juntos, com o pensamento muito unidos, num propósito, o propósito de aprender um pouquinho do Evangelho de Cristo, para podermos colocar no nosso dia a dia. Que o guardião desse Evangelho, dessa palestra, possa nos ajudar, possa estar presente, nos protegendo, nos intuindo para que estejamos abertos a receber essas palavras, para que possamos colocar no nosso dia a dia. E assim, muito agradecidos, vamos iniciando a palestra da noite com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, novamente, a gente agradece aí o nosso querido amigo, já de longa data da nossa casa, bastante conhecido do nosso Centro Espírita Allan Kardec, já ministrou ali alguns seminários, já também várias palestras e muito divulgador aí da doutrina espírita em vários cantos aí da nossa região. Eugenival Forte, pode fazer suas apresentações aí do centro espírita que você atua e começar a nossa palestra. Tudo de bom. Ok, Daniel, eu quero agradecer a sua dedicação, o seu carinho, a forma tão gentil que você me explicou tudo, fizemos o nosso treinamento. Esse seu apoio foi fundamental. Então, querido amigo, muito obrigado pelo seu apoio e a forma tão gentil que você nos acolheu. Nós estamos muito felizes de poder, mais uma vez, estarmos em contato com o Centro Espírita Allan Kardec de Mauá. Mesmo que seja à distância, virtualmente, porque os nossos corações estarão sempre unidos, conforme você muito bem já falou. Então, estou me sentindo muito feliz com essa oportunidade. Você sugeriu um tema que eu achei muito importante e nós vamos tomar o cuidado de desenvolvê-lo
em consonância com o Evangelho e com o livro A Coragem da Fé, do Dr. Bezerra de Menezes e de psicografia do Bacelli, Carlos Bacelli. É um livrinho extraordinário. O Dr. Bezerra de Menezes faz várias orientações a respeito da coragem da fé, e é um livro destinado a nós outros, os espíritas. Ele é totalmente dirigido ao espírita, o tarefeiro espírita, aquele que está dedicado à casa espírita e às suas convicções espíritas. Nós acolhemos no nosso coração o tema porque é muito importante. O Daniel sugeriu que nós mencionássemos a respeito o exercício da fé em tempo de crises. Então, nós tivemos refletindo bastante. Crise, a nossa vida, de uma certa forma, nós vivemos em crise. Nós precisamos entender que estamos num planeta de provas e expiações. Existem crises que se manifestam em forma de aflições terríveis, e essas aflições se manifestam de maneira que o nosso organismo muitas vezes ressente. Manifesta-se as doenças, né? Nós somatizamos muito daquilo que pensamos, daquilo que nossas emoções. Então, as doenças hoje são tratadas como doenças psicossomáticas. Então, nós somos espíritos imperfeitos, e essa imperfeição revela toda uma inabilidade para viver com a diversidade. E é na diversidade que a gente identifica e vê a adversidade como sinônimo de crise. Mas nós podemos entender que a crise, ela é uma oportunidade. Oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, oportunidade de ampliar a nossa visão espiritual, fazendo com que a gente possa compreender melhor a vida, né? Que a gente possa se sentir mais adequado à vida. Então, nós estamos, assim, felizes de poder refletir sobre o exercício da fé. Exercitar. Bem, todo mundo, se você for num bom médico, ele vai sugerir que a gente faça exercícios. Então, olha, o médico fala assim, olha, procure exercitar-se, faça exercício. E você vai no cardiologista, ele sugere, faça exercícios, procure andar, de maneira que você possa movimentar o seu corpo, isso trará a você um bem-estar muito grande. Você vai no endócrino, ele sugere também o exercício, apesar de, junto com uma modelagem da boa nutrição, sugerir uma alimentação mais adequada. Mas, mesmo assim, nós vamos ter que exercitar a mudança de hábito, né, os hábitos alimentares. Então, nós temos que fazer exercícios de mudança de hábitos. E ele também, o endocrinologista, vai sugerir que a gente faça exercícios. E assim, qualquer coisa que a gente queira se desenvolver, crescer, ampliar, aqueles mestres que estão nos ensinando alguma coisa vão sugerir que a gente faça exercícios. Já bem no colégio, nas primeiras
aulas nas escolas, no ensino básico, já existe o exercício. O professor fala assim: vamos agora, eu vou passar um exercício. Olha, vocês vão levar um exercício para fazer em casa. Então, já desde garoto, né? Desde criança, que nós somos estimulados a fazer exercícios. Não poderia ser de outra forma. Se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que exercitar. Se eu quero me desenvolver em alguma coisa, eu tenho que exercitar. E assim, se a gente for procurar o significado dessa palavra, exercitar, é fazer algo com regularidade. O que é exercitar? Fazer algo com regularidade. Então, nós estamos falando do exercício da fé. A fé, ela não vem assim como uma graça. Uma pessoa... A fé não é... Você não pode pegar a fé de alguém e transmitir para outra. A fé não se prescreve. Assim está no Evangelho, observado pelos Espíritos superiores. Observa que Jesus, nós vamos mais adiante falar do Evangelho, ele fala da fé que transporta montanhas. Então, nós precisamos compreender que montanhas são essas, a fim que a gente possa exercitar, praticar, colocar em prática exercícios de humildade. Você não consegue adquirir a humildade se você não exercitar a humildade. E o exercício da humildade é um exercício complexo, porque nós vamos estar sempre na contrapartida do nosso orgulho. O nosso orgulho nos ilude e acha que a gente já é humilde o suficiente. Então, nós precisamos compreender que o exercício da fé é permanente, é uma prática, é processual. Então, existem pessoas que já têm realmente, na sua estrutura emocional, espiritual, uma fé que mantém ela firme. Suas atitudes revelam a firmeza. Ela testemunha a fé nos momentos de crise, de dor, de aflição. É preciso que a gente compreenda que a fé ela não pode ser aparente. Se você está exercitando, fazendo exercício da fé aparente, você não está adquirindo a verdadeira fé. Então, a fé faz com que o exercício mais intenso da fé, vamos dizer assim, é uma prática íntima. A gente exercita a fé nos momentos de crise sozinho. A gente pode ter até um amigo que esteja ajudando a gente. Quem já esteve numa UTI, né, quem já foi submetido a uma cirurgia mais grave e teve que passar por uns cuidados especiais, desde a pré-operatório, o momento que você vai para o centro cirúrgico, ali você está sozinho, meu companheiro e minha companheira. Ali você está sozinho. Esse exercício dessa fé, se ela for aparente, você vai sentir naquele momento um desespero. A palavra desesperar, o prefixo des, significa negação. Quando você diz assim, uma pessoa está despreparada. Então, ela não está preparada. E assim, o exercício da fé, a gente precisa exercitar sempre, permanentemente, porque esse exercício vai nos preparar para os momentos graves que a gente passa. Ninguém está isento das aflições, das dificuldades. As pessoas que possuem essa fé, elas enfrentam as crises, as dificuldades, a adversidade de uma forma firme,
tranquila, serena, porque exercita a fé diariamente. Quando você está meditando, quando você está orando, quando estamos meditando, quando estamos lendo um bom livro, uma mensagem, e refletimos, e meditamos, e fazemos um exercício de introspecção, aí, nesse momento, a gente está exercitando a fé. Por que os espíritos superiores recomendaram, espíritas, amai-vos? Eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Observa, a fé, o exercício principal da fé é exercitar o amor. Porque se a gente não exercitar o amor, nós não adquiriremos o amor a Deus sobre todas as coisas, que é a fé que revela realmente maior consistência, é aquela fé que a criatura tem no Criador, uma fé inabalável. Aconteça o que acontecer, a criatura, filho de Deus que somos, se mantém firme, confiantes na vontade, na vontade soberana do Criador. Sabe que nada acontece que não esteja dentro dos seus desígnios. Então, todas as vezes que nós reclamamos, blasfemamos, lamentamos, todas as vezes que nós lastimamos, todas as vezes que a gente está sempre revoltado, com rebeldia, sempre, por que isso, por que aquilo, por que eu? Nesse momento, a gente está fazendo exercício de outra coisa. Não é exercício de fé. A gente pode estar fazendo exercício de desespero, porque isso não constrói nada. A serenidade é obtida com exercícios de serenidade. Você não consegue adquirir, dentro dos conceitos humanos, né, da sabedoria humana, você não consegue adquirir um conhecimento médico, por exemplo, você não se transforma num médico se você não exercitar a medicina. Você pode ler todos os livros de medicina, você pode frequentar as melhores escolas de medicina, mas se você não fizer o exercício propriamente dito da medicina, você não será um médico. Então, é muito importante a gente entender isso, porque da mesma forma que um médico ele pode adquirir o conhecimento, mas é no exercício do conhecimento que ele se torna médico, assim também é o cristão. Nós podemos ler os evangelhos, saber tudo, citar Mateus capítulo tal, versículo, e podemos repetir qualquer trecho dos textos sagrados da Bíblia. Na hora do testemunho, esse verbo, só pelo verbo, ele é vazio. Você não consegue se sustentar. Então, na medida que a gente lê um texto, na medida que a gente consulta as Sagradas Escrituras, no momento que a gente está diante das informações trazidas pelo Cristo, que é o nosso Redentor, a gente tem que exercitar. Por isso que ele recomenda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Você vê, é um exercitar. Pedro pergunta, Senhor, eu terei que perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, Pedro, tereis que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aí Jesus está demonstrando que é preciso exercitar o perdão. Nós não vamos conseguir perdoar inimigos se a gente não exercitar, fazer exercícios do perdão diariamente. Das pequenas coisas. A gente não consegue perdoar as pequenas coisas, a gente se magoa, a gente se ressente, né, guarda ressentimento, guarda mágoa. E isso tudo denota que nós não estamos fazendo exercícios da fé. Então, nós precisamos fazer exercícios da fé em função da crise que virá, ou da crise que está estabelecida. Antes dessa pandemia, já o mundo
a Organização Mundial da Saúde já estava alertando a humanidade para que ele chamava da doença do século, que é a depressão. A depressão, o estudo da depressão, na atualidade, é um estudo de alta complexidade. Toda uma... a complexidade é observada do ponto de vista espiritual, psicológico, emocional, sociológico, do ponto de vista neurolinguístico, as palavras que as pessoas usam. Então, você vai adoecendo a vontade. Você não dorme são e acorda depressivo. Então, por incrível que pareça, para você ficar depressivo, você tem que exercitar a depressão. Então, na hora que você está triste, estar triste é normal. Como é que a gente não vai ficar triste com tantas notícias de sofrimento, de dor? Mas a gente não pode deixar que a tristeza se aloje de forma doentia. A gente pode ter um dia triste, mas se a gente fica triste mais do que um dia, a gente tem que buscar ajuda. Tem que exercitar o pensamento, fazer exercícios de pensamentos positivos, de uma boa leitura, buscar um livro, porque no livro você está exercitando a reflexão, um novo aprendizado. Então, para que a gente não venha a ficar depressivo, a gente precisa deixar de fazer exercícios diários que a gente nem dá conta que está fazendo exercícios depressivos. Nós temos que fazer exercícios de fé, exercícios de boa vontade, exercícios de confiança, exercícios de coragem. E isso, meus irmãos, nós temos em Jesus a referência. A confiança absoluta em Deus. Então, nós precisamos entender que o exercício da fé em tempos de crise, você pode até, nesse momento, como qualquer um de nós, pode estar tendo dificuldades, muitas dificuldades. Já não estou aguentando mais. O que vai ser? Onde que está Deus que permite que isso aconteça? Por que eu? Por que é meu marido? Por que é meu filho? Por que é minha esposa? Por quê? Onde que está Deus que permite que isso aconteça? Essas palavras não são exercícios de fé. São exercícios de crença, de descrença. Você não acredita. A gente começa a dizer, amor não existe. Amor não existe. Onde que tem amor? Eu não acredito mais em nada. Eu não acredito amigo, amizade, eu não acredito mais nisso. Não existe. A hora que a gente precisa de um amigo, ele não aparece. E a hora que a gente vê, a gente está depressivo. Por quê? Porque a gente descrê de tudo. A gente não dá conta. Não deveria ser assim, porque nós conhecemos Jesus. Quem conhece Jesus, quem conhece o Evangelho, no exercício, né? Ler o Evangelho, meditar sobre o Evangelho, refletir sobre o Evangelho de Jesus e exercitar. Senão, fica uma fé sem obras. A nossa obra, a obra que nós estamos construindo nessa vida, é resultante dos exercícios da nossa fé. Como é que está a nossa vida? A nossa vida será resultante do exercício da nossa fé. Fé em nós mesmos, fé nas nossas possibilidades. Existe uma fé que é própria, humana, que você faz as coisas com confiança. Isso é fé também. Quantas pessoas sucumbem, nem tentam, porque é interessante. A pessoa, não vai dar certo, o que adianta? Já tentei isso outras vezes, não deu certo. Aqui nesse país, a gente não dá conta, né, que a gente reclama de tudo, a gente exercita a rebeldia, a lamúria,
a lamentação, esquecendo de exercitar a fé. Eu não estou falando aqui que a gente tem que estar alienado, fingir que não existe injustiça, fingir que não existe dor, fingir que não existe crise financeira, econômica. Eu não estou dizendo isso, absolutamente. Muito pelo contrário. É porque existe a crise econômica, é porque existe a crise financeira, é porque existe a crise moral, é porque existe a crise da violência, a crise do desamor, é porque existe esse ambiente tão tensionado que eu tenho que desenvolver, através do exercício, a minha fé. Ah, porque ninguém tem fé. Eu não consigo, eu não posso fazer exercícios para o outro se desenvolver. Por exemplo, eu vou no médico cardiologista, ele fala assim, ô Forte, você precisa fazer exercício, andar. Aí eu falei, não, doutor, eu vou fazer isso, eu vou fazer exercício, vou andar, vou correr. O senhor tem razão, eu preciso me movimentar. Aí passam 3 meses, você vai fazer novamente lá uma visita ao médico, porque ele pediu que 90 dias depois você voltasse para fazer uma avaliação, e ele pergunta, você tem feito exercícios? Você tem andado? Você tem feito exercícios físicos? Aí eu falo para ele, doutor, eu tenho sim, eu contratei um atleta para fazer para mim. Ontem mesmo ele passou lá em casa para trocar o tênis, porque o tênis gastou, então ele corre para mim 5 quilômetros todo dia de manhã, anda e faz exercício lá na praça, mas eu continuo doente. Ai, ai. Você já pensou se fosse assim? Eu para adquirir, fazer exercício, para adquirir saúde, eu contrato alguém para exercitar. Gente, agora você imagina adquirir a fé inabalável. Será que a gente não está terceirizando, não? Não tem jeito, meus queridos. A fé, não tem como você contratar alguém ou alguém lá, um mestre, um discípulo, um sacerdote, um pastor, um pai de santo, um dirigente espírita, um beduíno, quem quer que seja, ele pode te orientar. Um guru pode nos orientar. Mas o caminho, o exercitar, não tem como. Eu posso cantar, falar da beleza do Evangelho, posso dizer tudo do Evangelho, mas se eu não exercitar, não tenha dúvida, mais adiante, diante de uma crise, eu vou sucumbir. Eu não terei a estrutura espiritual, moral, para suportar aquela situação. Eu estava falando da cirurgia, centro cirúrgico. Quem já passou por uma experiência semelhante sabe que você fica sozinho. E assim, meus queridos, também será o nosso desencarne. Não existe desencarne igual. Todos os desencarnes são diferentes, são distintos uns dos outros. No momento do desencarne, quem vai realmente dar consistência, serenidade ou não, desespero, confiança ou não, é o exercício que nós fizemos durante a nossa existência. Porque o exercício da fé é um exercício de desapego. O que aconteceu com aquele jovem que chegou e disse que queria seguir Jesus? O jovem, o mancebo, chega, Senhor, eu gostaria de segui-lo, o que eu tenho que fazer? Isso em outras palavras, né? Jesus falou, pratique os mandamentos. Ah, mas isso eu já faço. Aí então Jesus falou, então faça o seguinte, volte, reúna tudo que você possui, dê tudo aos pobres e volte e segue-me. Esse jovem nunca mais voltou. A Sagrada Escritura diz que ele não voltou. Por quê? Porque tem o exercício do desapego. A fé, ela está na proporção de desapego. Nós temos que fazer exercícios de fé
exercício de desapego. Nós somos muito apegados. Então, no momento que a gente está diante de uma verdade, que é a verdade ali, eu e Deus, o Criador, ali é que eu demonstro se eu tenho ou não tenho fé. Então, é muito importante a gente compreender isso. O Emmanuel, no livro O Consolador, que é um livro extraordinário, psicografado pelo Chico, que é um livro de perguntas e respostas. Então, há um estudo sobre o propósito da fé. É muito interessante. Na pergunta 257 desse livro, O Consolador, é perguntado ao Emmanuel que se a fé deve ser interpretada como uma virtude. É uma virtude a fé? A esperança e a fé é uma virtude? Pergunta o Emmanuel. Emmanuel, a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma virtude, como virtudes. Aí ele responde, a esperança é filha dileta da fé. Ambas estão, uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui de bálsamos da crença. Olha só o que ele fala da fé. A fé é a divina claridade da certeza. Gente, nós precisamos fazer exercícios de fé, porque a gente precisa ter serenidade. A oração da serenidade é um exercício de fé maravilhoso. Quem conhece a oração da serenidade, ali é um exercício de que desenvolve a fé. Quando o autor da oração sugere, de uma forma muito interessante, que a gente reflita, exercite mentalmente, medite mentalmente. Mentalmente significa o próprio espírito, exercitando lá na intimidade profunda. Quando diz assim, Senhor, dai-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar. Existe uma série de coisas que a gente não pode mudar. Então o Espírito roga, dai-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar. Então há aquelas coisas que nós podemos mudar. Então ele pede coragem. Coragem para mudar aquelas que podemos. Né? E pede serenidade para distinguir uma coisa da outra. Então a serenidade, a coragem, são exercícios de fé. Quando eu estou com uma dificuldade, eu estou falando em tese, né? Porque eu sou um ser humano igual ao outro qualquer. Tenho as minhas dificuldades. Por isso que eu gostei desse tema. O Daniel passou esse tema para mim, eu pude avaliar que eu tenho feito pouco exercício. Mas não é só exercício que o meu cardiologista sugere, não. Eu tenho feito pouco exercícios do Evangelho. Eu tenho lido, tenho feito palestra, mas o Daniel me sugeriu nesse tema, eu pude compreender que eu tenho feito pouco exercícios de fé. Então, foi bom que eu já comecei, já fazendo um pouco mais de exercício de fé. Então, a gente precisa compreender que os Espíritos sugerem as orações, as preces, e elas não vão resolver os nossos problemas. As preces, como essa oração da serenidade, nos dá o conforto, nos dá a orientação. Mas se a gente for observar nos detalhes, a gente tem ali uma série de exercícios de fé. O nosso querido amigo Daniel, ao abrir a nossa reunião, fez a prece ensinada por Jesus, que é a oração dominical, que é chamada dominical, né? A oração Pai Nosso. Então, veja bem, nós falamos, né? Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Será que não existe um exercício também da gente ir ao encontro do reino? Eu acho que tem, né? Venha a nós o vosso reino, então a gente vai ter que exercitar uma série de exercícios espirituais da gente ir ao encontro do reino de Deus. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Desculpe. Seja feita a vossa vontade. A gente declara isso. Desculpe. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente tem feito qual exercício? Da nossa vontade ou da vontade de Deus? Que exercício que a gente tem feito mais? Eu posso avaliar a mim, eu não sei se os outros. Aliás, essa questão de fé, de desenvolvimento da fé, é tão íntimo que não adianta ficar censurando as pessoas. Cada um tem a fé do tamanho que pode. A fé demonstra a nossa estatura moral, a nossa estatura espiritual. A fé que temos mede a nossa estatura moral, a nossa estatura espiritual. Então não adianta eu ficar querendo medir a estatura do próximo. Eu tenho que medir a minha estatura. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho feito exercícios de fé que Deus faça a vontade dele na minha vida? Eu tenho que pensar. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, terá que pensar, porque isso é uma conquista individual. Será que eu tenho feito mais exercícios da minha própria vontade ou da vontade de Deus? Quem vai decidir isso é cada coração. Cada um de nós deve estar pensando. Então, eu continuo, Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Será que eu tenho feito exercícios de solidariedade para dividir o pão com o próximo? Isso está, mais uma vez. Não adianta ficar censurando, as pessoas não pensam, não há solidariedade, as pessoas não ajudam umas às outras. Olha esse país, a má distribuição de rendas. Tá bom. Mas e o meu exercício pessoal de solidariedade? A solidariedade é um exercício de fé. Fé no amor. O solidário está exercitando o amor. A empatia é um exercício de fé, de se colocar no lugar do outro, de ter aí a convicção de que está fazendo uma coisa boa, destinada ao bem-estar do outro. Então, o pão nosso de cada dia, nós temos que exercitar isso mais. O nosso país está aí revelando uma injustiça social terrível. Nós temos aí quase 60 milhões, ou mais 60 milhões, que são considerados invisíveis, porque não têm uma identidade, não têm um CPF, são invisíveis. E, no entanto, nós somos o país mais espírita do mundo. Nós somos o país mais católico do mundo. Nós somos o país onde o ramo pentecostal, evangélico, o ramo protestante mais cresce no mundo. Então, tem alguma coisa que tem um exercício de fé para ser feita. Um exercício que está ausente, não está havendo. Então, Jesus é para o Senhor, o Brasil para o Senhor, Jesus, e, no entanto, nós temos uma injustiça, preconceitos raciais terríveis, tá? Preconceitos religiosos, sectarismo religioso. Nós temos uma maneira de nos apropriarmos da verdade espiritual, somos donos da verdade. Então, a gente está sempre excluindo as pessoas que não rezam na nossa cartilha, que não faz parte dos meus conceitos religiosos. Então, essa fé é uma fé cega, é uma fé material, é uma fé doente. Tanto é doente que a gente vê que a humanidade, nesse instante, tem fé no dinheiro, no poder econômico. Então, uma pessoa olha para uma árvore lá na Amazônia e vê uma árvore de 500 anos. Olha que beleza, 500 anos. Mas tem gente que chega lá e olha para aquela árvore e não vê a beleza de 500 anos, vê $500 e derruba a árvore.
O importante é pegar o ouro, o importante é pegar a pó. Então, a gente está apegado, não há exercício da fé. É um apego, nós estamos doentes moralmente. Nós estamos acreditando mais no poder do armamento, da violência. É uma tristeza para nós, os brasileiros, saber que o feminicídio cresce. Agora, na pandemia, é uma calamidade, como que muitos homens agridem suas companheiras, suas esposas, suas filhas. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos exercitar mais. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro, eu não tenho arrogância de ficar julgando. Eu procuro exercitar no meu lar. Procuro fazer exercícios de paz no meu lar. Porque como é que eu vou desenvolver a fé, fazer exercícios de fé, se eu não sou pacífico e pacificador? Se eu não sou dedicado ao bem? Então, eu estou aqui, em função da pandemia, eu estou no meu lar. Então, eu procuro ser pacífico e pacificador, fazer exercícios de paz no meu lar. Nós sempre fizemos o culto do Evangelho no lar, agora ele tem feito com mais consistência, a gente conversa mais sobre o Evangelho, a gente tem refletido bastante sobre o nosso país, temos a alegria de ter essas palestras virtuais, que faz com que a gente procure mais os livros, se dedique. Eu estou agradecendo ao Daniel de coração esse tema que ele falou do exercícios de fé, porque eu pude perceber o quanto precisa exercitar. Então, ainda o Emmanuel chama a fé a divina clareza da certeza. É muito importante entender, por exemplo, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Então, quando a gente ora, nós estamos liberando energia, nós somos energia. Se eu não tenho vontade, se eu não estou decidido, se eu não tenho confiança, eu não consigo potencializar os recursos, os talentos divinos de filho de Deus que todos nós temos. Então, a gente precisa ter uma fé raciocinada. O tempo da fé cega, a fé cega não tem mais lugar para ela. Hoje a gente fala da ciência. Quantos religiosos estão aí se expondo porque entram em confronto direto com a ciência? Isso é uma coisa ridícula. Então, o século das ciências que nós estamos vivendo não dá mais para a gente ignorar a ciência. Nós temos que estar orientados pela ciência. Quando nada é examinado, a fé cega, ela tudo aceita sem verificação. Assim como o verdadeiro e o falso se misturam. E cada passo dessa mistura vai se chocando com a evidência e a razão. Aí a fé cega acaba produzindo o fanatismo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente fica fanático. Um fanatismo que, a rigor, não é produzido de um exercício da fé. A fé em Deus é uma fé que se impõe pela naturalidade, pela confiança. Não é fazer julgamento do outro, não é condenar o outro. A fé não se impõe, diz o Emmanuel, não se impõe. A fé é adquirida e ninguém que age esteja impedido de possuí-la. Meus queridos, desenvolver essa fé que eu estou falando não é possível em qualquer quadrante da Terra, em qualquer latitude e longitude, em qualquer religião, em qualquer raça, em qualquer país. Então, nós precisamos entender isso, precisamos entender que a fé que você tem na sua religião é sua, é íntima, mas um budista, um islâmico, um judeu, um babalorixá, um católico apostólico romano, um católico ortodoxo,
um espírita. Enfim, todos os seres têm a sua fé íntima, que vale, que dá sentido. O que precisamos é, cada um de nós, isso aí é muito íntimo, não tem como você prescrever, não tem como você impor a sua fé. Então, tem gente que quer impor a fé para o outro, não existe isso. Essa é uma aquisição gradual, os exercícios de fé vai dando à criatura essa consistência. A fé tem que ser ativa. A fé passiva, que fica aguardando, eu confio, já entreguei para Deus, a gente entrega tudo para Deus. E a sua dificuldade, eu agora já entreguei para Deus. E o seu marido está bem? Meu marido não tem jeito, já entreguei para Deus. Então a gente entrega marido, entrega esposa, entrega filho, entrega os negócios, entrega o país. A gente está entregando, já entreguei o país, só Deus. Isso é bobagem. Bobagem, isso é coisa de criança. Nós temos que ter fé, fé no nosso país, fé nas nossas leis, fé no trabalho de cada um, fé na dedicação dos honestos. Tem gente honesta, tem gente dedicada ao bem. Então, a gente procura dar mais ênfase e a gente procura dar mais assim atenção ao negativo. Olha que a gente vê, está dando mais negativo, está dando exercícios mais negativos. Então, meus queridos, eu sugiro que a gente observe o poder da fé no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Kardec chama atenção que existe a fé robusta, que dá perseverança, que dá energia, os recursos que fazem com que a gente vença os obstáculos. Então, as crises, ou as pequenas crises, as grandes crises, as pequenas coisas, as grandes coisas, a gente vai amealhar, vai conquistar de acordo com a nossa fé. É nesse momento que a gente vê, pode mensurar o tamanho da nossa fé. Então, quem é que pode dizer que já tem a fé do tamanho de um grão de mostarda? Porque Jesus disse que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda dirá para o monte, sai daqui, vai para lá, e o monte sairá. Os Espíritos vieram dar para nós a orientação de que são as montanhas. As montanhas são a nossa má vontade, as montanhas são os nossos impositivos, a gente quer que tudo se resolva. A gente até ensina a Deus, a gente faz a prece ensinando, eu queria que o Senhor fizesse assim, fosse lá, na hora tal. A gente age como criança. Então, a gente dita para Jesus, eu vou estar semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, em tal lugar, queria que o Senhor me ajudasse. Não esqueça, vai ser na rua tal, número tal. Como se Deus desconhecesse tudo isso. Na verdade, o que é realmente importante que os Espíritos trouxeram é que essa intimidade, essa energia é uma conquista de cada um de nós. Então, é muito importante saber que a fé cega não é mais desse século. O mundo não admite mais que a gente vai trazer a dificuldade. Bom, Kardec diz o seguinte, finalizando, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu vou repetir para que a gente possa estar encerrando, dizendo o que Kardec consolidou. Fé inabalável só é aquela capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Todas as épocas é todas as crises, todos os constrangimentos, em toda a situação. Quando uma pandemia como essa, né, o sofrimento coletivo. Então, nesse momento, a gente tem que ter fé inabalável. E só é a fé inabalável aquela que encara frente a frente a razão, tem motivo. Por isso que nós, como eu concordo com o Daniel, a gente deve continuar divulgando a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos ensina a crer e saber por que crer.
de entender que Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com o mundo espiritual, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, são os pilares fundamentais para que a gente possa fazer exercícios de fé. Confiar em Deus de forma absoluta. Saber que teremos múltiplas existências para desenvolver isso. Não se desenvolve a fé com essa proporção, com essa dinâmica, numa única encarnação. Não é possível. Nós somos espíritos muito imperfeitos. Então, meus queridos, eu agradeço de coração, agradeço o Daniel, achei ótima essa reflexão para mim. Eu acho que eu estou muito teórico, falando muito do Evangelho, fazendo muita palestra, e estou esquecendo de fazer exercícios de fé, exercícios diários, e não adianta eu ficar contratando alguém para fazer para mim, e que Deus nos abençoe, nos fortaleça moralmente, espiritualmente, para que a gente possa diariamente, a todo instante, orar com fervor no desenvolvimento desses exercícios de fé, que sem dúvida vai nos preparar para os momentos de crise, mas também para os momentos felizes que a vida sempre nos oferece. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Quero parabenizar o Centro Espírita Allan Kardec de Mauá pelo seu aniversário. Se não me falha a memória, eu estive vendo alguma coisa, 60 anos de fundação, parece que foi ontem, eu estive assim vendo nas redes sociais. Então, parabéns à diretoria de continuar conduzindo as atividades da casa com caridade, porque fora da caridade não há salvação, e sugerindo e ensinando a todos que frequentam o exercício da fé, que é o exercício da caridade. Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há fé. A fé, ela se sustenta no exercício da caridade permanente, caridade em benefício a si próprio, em benefício do próximo, incessante. Que Deus nos abençoe e abençoe toda a diretoria do Allan Kardec e que possamos ter sempre momentos felizes como esse. Muita paz e fiquem com Deus. Que assim seja. Somos muito gratos ao nosso querido palestrante, a Genivaldo Forte, que vem trazer as suas palavras, as suas reflexões, muito sábias reflexões, nesse momento de que muitos passam por dificuldades, muita atribulação nos envolvendo, mas esses momentos de reflexão e as palavras nos trazem um ânimo, um alívio nas dores e um rumo. A doutrina espírita traz para a gente esse rumo, que é conhecer a nós mesmos, exercitar a nossa fé, e a pandemia é um momento certo para a gente poder exercitar a nossa fé, não se desesperar, porque sabemos que Jesus está no comando, está no leme dessa nossa embarcação e não estamos à revelia. Isso é o importante da gente estar refletindo. Então, somos muito agradecidos e vamos encerrando, então, com as nossas orações. Encerrando, principalmente agradecendo a Deus, a Jesus, por esses momentos. Agradecendo ao nosso palestrante, que gentilmente veio falar conosco, a essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos orienta, agradecendo a toda essa espiritualidade que com certeza nos envolveu para receber essas energias, apesar de estarmos separados fisicamente, mas de coração, de mente e de propósito, continuamos juntos nesse propósito de melhorarmos a nós mesmos para podermos melhorar a nossa sociedade. Agradecendo por mais essa noite e pedindo aos nossos irmãos necessitados, aos nossos irmãos que passam por dificuldades, que não conseguiram estar presente,
nesse nosso evangelho, que eles possam receber também essas energias de paz e de luz, nossos irmãos que passam para a pátria espiritual, a todos necessitados. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando o Evangelho da noite, a nossa palestra, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.